Aplauda ao Senhor. Meus irmãos, ontem eu, a pastora Andresa e minha sogra, Dona Goia, a gente esteve lá em Assaré ontem, né? Um momento muito precioso, lá na igreja do pastor Gilberto, na igreja de Jeruel. E ontem foi maravilhoso, né? Ontem foi a consagração pastoral do filho do meio dele, né? E da sua nora, a Yasmin. Também teve a consagração de diáconos, né? Compadres nosso de casamento também. Então foi uma noite preciosíssima, né? Eu acho que o Senhor também nos trouxe um refrigério. Amém? Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Neemias, no capítulo 4, já que a gente estava falando de fundamento. Eu acredito que todos vocês conhecem a história de Neemias. Mas eu queria que você olhasse para a pessoa que está do seu lado e dissesse assim: existe um propósito maior. Amém? A palavra do Senhor vai falar no livro de Neemias, capítulo 4, a partir do versículo 1. Quando Sambalate soube que estávamos reconstruindo o muro, ficou furioso, ridicularizou os judeus. Coloca na NVI, tá bom? Eu vou iniciar para quem não trouxe a palavra. Quando Sambalate soube que estávamos reconstruindo o muro, ficou furioso, ridicularizou os judeus e na presença dos seus compatriotas e dos poderosos de Samaria disse: o que aqueles frágeis judeus estão fazendo? Será que vão restaurar o seu muro? Irão oferecer sacrifícios? Irão terminar a obra em um só dia? Será que vão conseguir ressuscitar pedras de construção daqueles montes de entulho e de pedras queimadas? Tobias, o amonita, que estava ao seu lado, completou: pois que construam, basta que uma raposa suba lá para que esse muro de pedras desabe. Só até aí. Meus irmãos, Neemias, quando houve a queda do império, né, houve a queda dos muros de Jerusalém, né, e que todos eles foram levados para a Babilônia, né, Neemias foi um deles que foi levado para a Babilônia. Quando o império Medo-Persa, eles destruíram aquela localidade, né, e ele foi ser o copeiro do rei Artaxerxes. E eu não sei se você sabe como era que funcionava a função de um copeiro. Eu fico imaginando, né, nossos trabalhos, né, onde a gente às vezes tem uma oportunidade de ascensão no nosso trabalho. Eu não sei se o emprego que você ocupa, você tem planos de cargos e carreiras. Eu acho que isso está em extinção hoje, né? Mas Neemias, ele ocupava uma posição privilegiada juntamente do rei Nabucodonosor. Porque a função do copeiro era uma função importantíssima, mas também um pouco ingrata. E eu estava ali sentado e eu lembrei, né, que nós somos servidos muito, né, pelos diáconos. Todo momento, né, eles estão trocando nossas águas, né? Passa um tempinho, eles pegam nossa água, né, que esquentou um pouquinho, aí traz uma mais geladinha. E assim funcionava a função de Neemias. Tudo que o rei consumia como alimento, primeiramente, eu espero que vocês não estejam fazendo isso, aí provava primeiro. Agora pode tomar.
Não precisa fazer isso aqui, amém? Tá fazendo isso, Lana? Não? Glória a Deus. Mas Neemias fazia isso, né? E isso tinha um propósito, porque para o rei fugir de um possível ataque contra a vida dele, né? Antes morresse o copeiro do que ele, né? E mesmo se o próprio copeiro quisesse envenenar o rei, ele ia ter que provar primeiro, ou seja, ele ia provocar a sua própria morte. Então Neemias, né, nessa função primordial dentro do reino, lá com o rei Nabucodonosor, ele servindo com maestria, né, ele tinha intimidade com esse rei. E de repente vários judeus vieram exilados lá de Jerusalém. E um desses judeus eram seus irmãos. E quando ele encontrou um de seus irmãos, ele disse: meu irmão, me fale como é que está a vida daquele povo. O que é que eles estão passando? Eu preciso saber o que é que eles estão sofrendo naquele lugar. E Neemias, com um olhar de compaixão, ele não conhecia mais nem aquelas pessoas, meus irmãos, e ele intercedeu por eles. E ele disse: eu não posso ficar aqui. E ele chegou para o rei Nabucodonosor e disse assim: me libere, porque eu preciso voltar àquele lugar. Eu preciso ajudar aquele povo. Eu preciso voltar a reconstruir os muros de Jerusalém. Eu não posso deixar o meu povo daquele jeito. E é sobre isso que eu queria conversar com você essa manhã. Sobre você reconstruir os seus muros. Quais são as áreas da sua vida que desmoronaram? Quais foram as áreas que você permitiu ou que outras pessoas derrubaram seus muros? Todos nós temos áreas em que nós precisamos reconstruir. Alguns precisam reconstruir a sua vida sentimental. Outros precisam reconstruir a sua vida financeira, a sua vida ministerial. Eu não conheço a sua vida, eu não sei de onde você veio. Eu não sei o que era que você fazia, talvez na outra igreja onde você congregava, ou nas igrejas onde você congregou, mas hoje você está aqui. Eu não sei se você ocupava ministérios nesses lugares. Eu não sei. Mas nessa manhã o Senhor quer reconstruir o muro do seu ministério. Mas os muros que nós vamos falar nessa manhã, eu queria que a gente falasse primeiramente no muro da unidade. Abra a palavra do Senhor em 1 Coríntios, no capítulo 12, no versículo 12 e 13. A palavra do Senhor diz: ora, como o corpo é somente um, mas tem muitos membros, todos os membros do corpo, embora sejam muitos, são um só corpo, assim também é Cristo. Pois também todos nós somos batizados por um só Espírito para constituir um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. A todos nós foi dado beber de um só Espírito. Eu não sei se você já teve a curiosidade de pesquisar, de estudar qual foi o comprimento dos muros
Jerusalém. A história conta que foram aproximadamente 721 quilômetros de extensão de muro. E será se somente Neemias foi quem reconstruiu esses muros? Ou será se ele teve pessoas ao seu lado? Ou será se ele chamou pessoas e pessoas se dispuseram e disseram assim: Neemias, conte comigo. Sabe, nós estávamos ontem lá em Assaré, em outra denominação, para honrar os nossos irmãos. Isso é unidade. O que você quer fazer dentro de uma comunidade de fé, não há como ela prosperar, não existe como ela poder prosperar sem que exista unidade. Sozinho nós não vamos para lugar nenhum. Qual o seu relacionamento com as pessoas da igreja? Será se você tem um olhar de competição para ela? Será se você enxerga ela como uma ameaça ao seu ministério? Ontem um apóstolo chegou para mim, Andrés, ele liberou uma palavra poderosa. E ele falou uma coisa que eu jamais vou esquecer. Ele disse: olha, um pai de multidões, aonde ele for colocado, ele prospera. Não importa se você tem um ministério de 1000 pessoas e 5.000 pessoas, e se Deus pedir esse ministério para você e você for obrigado a entregar esse ministério para alguém, não se preocupe que aonde você colocar a planta do seu pé, para você abrir um novo ministério, ele vai prosperar. Entenda, eu preciso de você. Você precisa de mim. Nós precisamos de Cristo até o fim. Você tem que entender que existe um cabeça, que é Jesus. E nós fazemos parte desse corpo, onde cada um tem a sua importância, a sua relevância. E você tem um papel. Você precisa procurar saber qual o seu papel. O que é que você tem mais afinidade? Você tem afinidade com crianças? Nós temos um ministério poderoso, um ministério infantil nessa casa. Será se o seu dom, o seu talento é ministrar, é ser mestre? Você tem espaço nessa casa. Nós temos uma escola de fundamentos. Você tem um dom de profecia, nós temos espaço nessa casa para você profetizar. Você tem um dom de pastor, essa casa é uma casa de pastores. O que Deus tem para a sua vida? Você sabe o que Ele tem para a sua vida? Você já buscou isso? Ou será se o seu ministério é ficar sentado numa cadeira e não fazer nada? Eu não encontrei ainda na palavra nenhum ministério que dissesse que era para você ficar sentado só ouvindo e não fazendo nada. Se você encontrar, me fale. Porque nós temos uma funcionalidade. Pastor Anderson gosta de falar que água parada dá o quê? Dá bicho. Existe lugar para todos. Não existe superlotação no reino de Deus. Amém? O segundo muro que eu queria falar para você é o muro da divisão. Nós acabamos de falar sobre o muro da unidade. E eu estou falando agora sobre o contrário, sobre o muro da divisão.
Se você conhece, eu vou fazer como um apóstolo ontem. Se você conhece um fofoqueiro, não olha não, só pense. Se você conhece, não olhe, só pense. Mas deixa eu te dizer, só existe um fofoqueiro quando existe alguém que escute. Quando uma pessoa se dispõe a matar outra e tem um cúmplice com ele, a mesma pena do que matou é a mesma do cúmplice. Ou será esse o ministério que você tem para a sua vida, o ministério da fofoca? Está repreendido, meu irmão. Eu queria deixar o livro de Tiago para você ler. Para você ver o que é que ele vai falar em Tiago no capítulo 3 sobre o poder da nossa língua. Para que você tem usado a sua língua? Para abençoar ou para matar ou para ferir? A palavra do Senhor diz que o que contamina o homem não é o que entra, mas é o que sai. O que é que tem saído da sua boca? Sabe, eu estive ontem, para cortar o cabelo, fazer a barba, eu estava parecendo um muçulmano. E existia uma pessoa lá, a gente estava em um meio cristão. E de repente uma das pessoas que estavam lá, que eu já conheço ela de muito tempo, ela foi lá e proferiu um palavrão terrível. E aí o barbeiro disse: oxe, tá desviado? O que é que tem saído dos seus lábios, meu irmão? Você é templo do Espírito Santo. Você não pode ser só crente nessa casa, nesse lugar. Quando você chega na igreja, você coloca as suas vestes de santidade. Quando você sai da igreja, você coloca a saia curta e sai de topless. A fonte não tem como jorrar água doce e água salgada. O que é que tem saído de você? A palavra do Senhor diz que de nós sairão rios de água viva. Essa água que tem saído de você, ela tem abençoado pessoas, ela tem transbordado sobre a vida de pessoas e tem mostrado quem habita em você, que eu espero que seja o Espírito Santo. Ou ela tem revelado quem realmente você é, quem você tem sido. Existe um jargão que diz que o dinheiro, dê dinheiro e poder para você conhecer uma pessoa. Só que o dinheiro e o poder só está revelando quem a pessoa já é. E quando você está nas suas rodas de amigos, quando você está em meio a pessoas que ainda nem conhecem a palavra, qual tem sido as suas atitudes mediante as conversas que estão rolando na mesa? Você tem participado das piadas obscenas? Você tem participado da conversa da corrupção? Ou você se abstém daquele lugar? Você se abstém de participar daquilo? Primeiramente por amor ao Senhor, segundo por obediência a Ele. Sabe, irmãos, muitas vezes a gente vem na casa do Senhor procurando uma palavra de bênção, procurando que entre aqui uma pessoa, suba nesse altar e libere uma palavra de Deus para a sua vida. Que diga que você vai ficar rico, que você vai prosperar, que você vai trocar de carro, que você vai comprar um duplex.
mas eu não conheci ainda na palavra esse evangelho. Porque o evangelho que eu conheço e que mostra nessa palavra, que traz vida e que é vida, é o evangelho do arrependimento. E nós precisamos estar em arrependimento perante o Senhor. Chega de nós levarmos o evangelho de Deus de toda forma. Para de usar Jesus para o seu bel prazer. Porque você faz de Jesus, e entenda o que eu vou dizer, você faz muitas vezes Jesus de uma prostituta, que você usa ele hoje, você alcança o que você queria e no outro dia você abusa e joga fora. Porque você já conquistou o que você queria. Mas eu quero te dizer uma coisa. Quando nós nos entregamos a Jesus, nós não somos salvos do inferno, nós somos salvos da ira de Deus. Não queira sofrer a ira de Deus. Você tem a oportunidade de passar uma eternidade junto com Jesus. Eu não sei se você já parou para pensar nisso. Se você já parou para pensar o inverso de não passar a eternidade com Jesus. Será se você tem levantado muros de divisão na sua vida? Muros de divisão nessa casa? Chegou a hora de você quebrar esse muro. De você construir o muro da unidade e você derrubar o muro da divisão. Amém? Glória a Deus. Pare de mentiras. Nós sabemos quem é o pai delas. E se você mente, você está deixando de ser filho de Deus para ser filho do diabo. Você prefere ser filho de quem? Diga para a pessoa do seu lado: existe um propósito maior. Amém? Abra a palavra em Neemias 6. Versículo 2 a 6. Pode colocar. Sambalat e Gesem mandaram-me a seguinte mensagem: venha, vamos nos encontrar em um dos povoados da planície de Ono. Eles, contudo, estavam tramando fazer-me mal. Por isso enviei-lhes mensageiros com esta resposta: estou executando uma grande obra e não posso descer, porque parar a obra para ir encontrar-me com vocês. Eles me mandaram 4 vezes a mesma mensagem, e todas as vezes lhes dei a mesma resposta. Então, na 5ª vez, Sambalat enviou-me um mensageiro com a mesma mensagem. Ele tinha na mão uma carta aberta, em que estava escrito: dizem entre as nações, e Gesem diz que é verdade, que você e os judeus estão tramando uma revolta, e que por isso estão reconstruindo o muro. Além disso, conforme dizem, você está em iminência de se tornar o rei deles. E até nomeou profetas para fazerem em Jerusalém a seguinte proclamação a seu respeito: há um rei em Judá. Ora, essa informação será levada ao rei. Por isso, vamos conversar. Pode parar por aí.
A quem você tem dado ouvidos? Aos Sanbalates que querem tirar você do caminho reto? Se afaste dos lobos vestidos em pele de cordeiro. Existe um propósito maior. Existe outro muro, que é o muro da santidade. Lá em Hebreus, no capítulo 12, no versículo 14. Coloca aí, por favor. Busquem a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. 1 Pedro 1,16. Pois está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. Apocalipse 3, do 4 ao 6. No entanto, você tem aí em Sardes uns poucos que não contaminaram as suas vestes. Eles andarão comigo vestidos de branco, pois são dignos. Aquele que vencer será igualmente vestido de branco. Jamais apagarei o nome dele do livro da vida, mas confessarei o seu nome diante do meu Pai e dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Meu irmão, existe uma corrente que fala que você só precisa aceitar Jesus, que você será salvo. E isso é verdade. Mas a mentira que muitas vezes se coloca por trás disso é que eles dizem que você pode viver a vida como você bem entender. É que Deus aceita você como você é. Que você pode continuar pecando, que você pode continuar fazendo e praticando as suas iniquidades, que está tudo bem, porque Deus é amor. Ei, meu irmão, não caia nessa. Não caia nessa armadilha do diabo. Porque se você permanecer na prática do pecado, infelizmente você não vai ver o Senhor. Porque se você não se santificar, você não vai ver o Senhor. Não sou eu que estou falando. Nós acabamos de ler em Hebreus 12, 14, que sem santidade ninguém verá Deus. E você pode, a partir de hoje, mudar isso na sua vida. Eu já tive os meus vícios, e um deles era a prostituição, mas o Senhor me curou. Eu não sei se você pode ter o vício da pornografia, mas o Senhor, Ele pode curar você. Eu não sei, meu irmão, a tua história, o que é que você tem que entregar, o que é que você tem que sacrificar, quais são as renúncias que você tem que fazer. Aleluia. Lá em Isaías, no capítulo 6, ele vai descrever a experiência que ele teve quando ele teve a oportunidade de subir aos céus. E Isaías, ele olhou e disse: meu Deus, eis que estou perecendo, porque
Eu tenho lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E o Senhor sabia disso. O Senhor não permitiu Isaías subir aos céus e fez com que ele descesse, ou então ele fosse tragado pela glória de Deus, porque o Senhor não aceita pecado lá no céu. Ele poderia ter acontecido isso com ele. Mas o Senhor enviou um anjo que soprou uma brasa viva para dentro de Isaías, para santificar ele. Meu irmão, constantemente o Espírito Santo está soprando brasas vivas em nossa direção. Ele está constantemente apagando as nossas iniquidades, apagando as nossas falhas, e muitas vezes você fica desviando das brasas que serviriam para santificar você. E você diz: não, Senhor, não toca nisso aqui não. Toca, né, isso aqui eu aceito que o Senhor toque, mas nisso aqui não. Não, nisso. E você fica protegendo o seu pecado. O pecado de estimação. Sabe aquele pecado quando você está sozinho? Quando você foge dos olhos das pessoas. Quando você foge dos olhos dos pastores, do seu líder. Sabe aquele pecado quando você muitas vezes espera a tua esposa dormir para tu pegar o celular e mandar os WhatsApps, quem sabe os nudes. Ou então você espera o seu esposo dormir para você traí-lo via internet. Sabe quando você está sozinho, que você vai tomar banho, e no banheiro é lógico que você vai estar sós, você faz o que você não deveria fazer. Mas a palavra do Senhor diz que os olhos do Senhor estão em todos os lugares, contemplando os maus e os bons. Você pode descer às maiores profundezas da terra, que lá Ele está. Se no mais profundo abismo eu estiver, lá Ele está. Não há como se esconder dos olhos do Senhor. Pare de enganar a si mesmo. Nós não podemos enganar Deus. E nós estamos falando de muros que nós precisamos erguer. Mas para você erguer muros, você precisa de comandos. Jesus é o arquiteto. Nós estamos à disposição dele para fazer o serviço. Nós estamos à disposição dele para fazer o que ele quer. Só que como é que você vai fazer o que ele quer se você não escuta a voz dele? Lá em 1 Samuel, no capítulo 3, vai contar a história em que Samuel, filho de Ana, ele estava lá na casa de Eli. E ele já estava deitado, Eli já estava deitado, e o Senhor falou: Samuel! E Samuel levantou, foi lá na porta do quarto dele e disse: o Senhor falou comigo? Ele disse: não, Samuel, falei não, vá se deitar, não deixe dormir. Samuel voltou e foi dormir. De repente, de novo: Samuel! Aí Samuel foi lá de novo: o Senhor me chamou? Samuel, tu tá ficando doido. Vai dormir, menino.
Samuel era uma criança. Aí Samuel voltou e disse: rapaz, doido eu não estou, né? Foi dormir de novo. Quando ele chegou lá, e de novo: Samuel, Samuel. Quando ele foi falar para Eli, na segunda vez, ele disse: Samuel, quando você ouvir novamente essa voz, você vai dizer assim: fala, Senhor, o teu servo te ouve. Sabe quantas vezes a palavra fala que tiveram duplos chamamentos? 7 vezes. Samuel, Samuel. Abraão, Abraão. Moisés, Moisés. Marta, Marta. Simão, Simão. Ei, meu irmão, o Senhor está dizendo hoje para você: Lana, Lana. Lara, Lara. Ele tem um senso de urgência, minha gente. Ele tem urgência. Quando ele fala 2 vezes, é a mesma coisa quando você vai falar com seu filho, que Braulio olha. Não dá nem para imaginar Braulio brigando, né? Mas ele vai dizer: Ana. Aí Ana não vem. Ana não vem. Agora quando ele diz: Ana Cecília, Ana Cecília. Aí ela: aí vai. Não é assim? Como era na sua casa quando sua mãe lhe chamava 2 vezes? Na segunda vez, quando ela chamava 2 vezes, ela já estava com cipó na mão. Vem aqui, desgraçado. Abençoado de Deus. Eu vou te mostrar como a vara consola agora. Minha gente, o Senhor tem urgência no seu reino. O reino de Deus, ele não é um reino parado, ele é um reino dinâmico. E ele está dizendo: Braulio, Braulio, chegou a hora, Braulio, já passou do tempo, bora. Bora, Braulio. Bora, Paulo. Paulo, chegou a hora, Paulo. Naira, chegou a hora, Naira. Já passou o tempo, passou o tempo. Eu quero que você esteja ativo e funcional no meu reino. Quais são as vozes que você tem ouvido? Você tem ouvido a voz do Senhor, a sua voz ou a voz do inimigo? Ou você está perturbado, atordoado, sem saber para onde você vai, porque você está ouvindo muitas vozes. E quando você ouve muitas vozes, você não sabe para onde você vai. Existem várias formas de nós ouvirmos a voz de Deus. Deus pode falar com você através de um sonho, através de visões, tudo está na palavra. Ele falou através de nuvens, ele falou através de uma sarça. Ele pode falar com você audivelmente, como ele falou com Samuel. Mansamente, como ele falou lá em 1 Reis, no capítulo 19. Que a palavra diz que mansamente ele falou. O Senhor pode falar com você através de pessoas. Mas deixa eu te dizer, Ele quer falar com você. Lá em João, no capítulo 4, vai contar que quando Jesus, ele se encontrou com a mulher samaritana, e que ele falou sobre toda a sua vida, sobre quantos maridos ela tinha, sobre as práticas que ela fazia.
E aquela mulher, ela ficou louca, ela ficou doida, ela disse, ele é o Messias, eu preciso ir contar para o povo. Eu vou contar, eu não posso ficar com esse negócio dentro de mim não. E ela partiu e encontrou um monte de gente. Minha gente, eu encontrei o homem, é o Messias. E o povo, essa mulher tá doida, ela tem 5 maridos, ela tá ficando doida. Eu encontrei, meu povo, vamos lá ver. E ela levou as pessoas para ir atrás de Jesus. E quando eles encontraram Jesus, eles se maravilharam com Jesus. E eles disseram, Senhor, fica mais um tempo conosco. Não vá agora, fique mais um tempo. E eles não mais passaram a acreditar em Jesus porque ela falou, mas porque eles viram Ele, porque eles ouviram a voz dEle. E eles olharam para aquela mulher samaritana e ele disse assim, eles disseram, mulher, não precisa mais ser falado dele para a gente. Porque eu já ouvi a voz do Mestre. Sabe, meu irmão, você vem culto após culto, você vem todas as vezes para esse lugar, atrás de ouvir a voz de Deus, mas você não tira um tempo na sua casa para ouvir a voz dEle. Já passou do tempo, meu povo, de ficar recebendo uma porção em um culto e você passar o restante da semana vazio. Sabe, eu falei aqui, eu não sei se foi na vigília que a gente teve esse ano. Você sai da sua casa, você vem para o culto, você vem, antes de chegar na igreja, você estava igual um Corcel 82, fumaçando. Aí você chegou na igreja, você ficou uma Ferrari. Tunada, 300 km por hora. Aí saiu da igreja, eita, igual a pastora dava. Só batendo o pé. Aí quando chegou na segunda-feira, você foi trabalhar, foi viver a sua vida. E disse assim, Jesus, na quinta-feira a gente volta a conversar. Segunda, terça e quarta eu quero viver para mim. Aí da Ferrari, a Ferrari volta, vai passando, tá lá um Corcel de novo. Fumaçando, aí andando, Rio Maria fumaça. Eita, o carro da prefeitura. Não dá, minha gente. Você tem que ser a Ferrari constante. Na minha época a gente comprava a Monark era a bicicleta do momento. Quem tinha uma Monark era como se tivesse a bicicleta de 100 mil hoje. E se passasse marcha? Meu Deus do céu, só a riqueza. Aí hoje você chega, a Monark, ninguém dá mais nada por ela. Você chega igual a Monark, velho. Vou dizer a bicicleta, porque você anda, mas não tem carro. A bicicleta. Aí tu chega aqui e vira a bicicleta dos velocistas. Eita, 105, 300 mil a bicicleta. Meu Deus do céu, ninguém pega. Eita, vai expandir o reino de Deus. Eu quero Deus, eu quero Deus, eu quero Deus, eu quero Deus. Quando a mãe diz, não, Deus não fez. Porque você quer no seu tempo. E o Salmo 40 não funciona na sua vida. Esperei com paciência no Senhor. E Ele ouviu o meu clamor. O que é que você tem clamado? Por quem você tem clamado? Muitas vezes você diz assim, eu não vou mais orar pelo meu marido. Não vou mais orar pela minha esposa, porque eu não aguento mais. Sabe, Deus tem me cercado de testemunhos de casamento. E eu vou agora para Iuaba, glória a Deus, vou de Topic. E o topiqueiro, ele é crente. Tem que ser, meu filho. Para me levar tem que ser crente. E eu atendi, né? Fiz um atendimento odontológico na esposa dele. Aí eu disse, fulana,
Ele está na igreja, né? Ele está, diz, rapaz, sua peleja foi grande, porque eu conheço a história. Aí ela diz, foram 15 anos orando ao Senhor. Aí você ora um mês e seu marido não dá sinais de mudança e você diz, não, esse homem aí não tem jeito não. Você ora pela mulher e diz assim, essa daqui, só outra. Mas você esquece que Jesus teve paciência com você. Mas você esquece que Jesus, ele foi tolerante com as suas falhas, tolerante com os seus pecados, que você sofreu a consequência deles, mas Jesus nunca deu as costas para você. E por meses de luta você quer desistir do outro. Jesus não desiste de nós em nenhum momento. Nós é quem viramos as costas para Ele, mas Ele não vira as costas para nós. Diga assim para a pessoa que está do seu lado, você quer ouvir a voz de Deus? Para encerrar, eu queria dizer para você que muitas vezes procura as suas respostas, ou que você ainda não sabe o que você precisa fazer na sua vida. Mas o primeiro passo que você tem que dar é aceitar Jesus. Esse é o primeiro passo que você tem que dar na sua vida, para você colher os próximos passos. Porque Jesus, Ele não entrega propósito a quem está no mundo. Jesus, Ele não vai entregar nada dele para quem está vivendo no mundão. Eu nunca vi Jesus estar lá no funk. Não. Agora, você está na igreja, você está buscando, Ele te entrega. E Ele quer entregar coisas para você. Ele quer fazer você participante do reino dEle. Amém? Quem quer reconstruir os muros da sua vida? Quem está disposto e disponível e dizer assim, Senhor, em uma das mãos, assim como Neemias e os trabalhadores fizeram, em uma das mãos eu seguro a espada, e na outra eu trabalho. É isso que o Senhor quer de mim e quer de você. É que no momento da reconstrução dos seus muros, que tudo que você fizer na sua vida, você esteja segurando o seu manual, a sua bússola. E que você pare de rodar em círculos e sem saber para onde vai, porque você simplesmente deixou a espada de lado, você jogou de lado e você está vivendo pelas suas próprias escolhas. Mas quando nós temos a palavra de Deus na nossa mão, ela nos direciona. Quer ouvir a voz de Deus? Escute ela aqui. Não fique esperando você ouvir audivelmente, ou que uma pessoa chegue para falar para você. Deus manda te dizer. Não, chega a hora de você dizer assim, Deus falou comigo. Deus me disse isso. E você chegar e dizer assim, ao invés de você ficar esperando um direcionamento do pastor, você dizer assim, pastor, Deus falou comigo isso. Ore por mim. Para saber se realmente é isso.
Será se eu não me enganei? Será se foi a minha voz? Chegou esse tempo. Chegou esse tempo de você vir para a igreja para congregar, mas você dizer assim: rapaz, fala de Jesus, aí fala, mas eu já conheço ele, eu já falo com ele, eu já ouço a voz dele. Se coloque de pé.